dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live, 7 horas e 1 minuto. Hoje eu falei assim, deixa eu bater 7 horas e 1 minuto aqui, para ver que a gente também a gente não é 100% perfeito não, né? Também não é assim, também não, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu, para cantor, não dá para mim não. Eu sou mais para vender shake. Bom dia, galerinha, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live de sexta-feira é uma live especial. Galera, você que assiste as lives, que gosta das lives, já se prepara aí para você dar o seu depoimento. De preferência você que geralmente não dá depoimento aqui nas lives e que essas lives têm feito diferença. Você que às vezes mora numa cidade pequena onde não tem um sistema, não tem treinamento, não tem STS, e que você tem essa fonte aqui de informação como, quem sabe, a base do seu negócio. Então esse é meu convite para você. Se você gosta dessas lives, se elas te ajudam, aperta o sinalzinho aí de mais que daqui a pouco eu vou chamar, beleza? E a gente começa sempre com louvor, né? O de sexta-feira é mesmo sempre, né? Uma música da Jamile, diz Conquistando o Impossível, né? E o refrão da música, para mim, ele é demais. Onde diz que você é um campeão, que você é um vencedor, que Deus dá asas. Imagina bem se você tivesse asas, o que você não faria? Pelo menos estaria bem alta, né? Tendo uma visão assim de tudo, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa live. Depois do louvor a gente começa sempre com o nosso devocional, um estudo bíblico, bem rapidinho. E hoje eu quero falar sobre o cuidado que Deus tem comigo, o cuidado que Deus tem com você, e às vezes a gente não valoriza isso. E tem um versículo bíblico, ele está no segundo livro dos reis, segunda Reis, no capítulo 3, versículo 9 e depois o versículo 17, tá? Que diz o seguinte, segunda Reis 3, 9, 17, diz o seguinte: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para que o exército e o gado que os seguiam. Essa era a primeira parte, né? Eles viajaram, 3 reis, e depois de 7 dias não tinha água nem para eles e nem para o gado deles. Aí lá no versículo 17 diz o seguinte, 17, está do outro lado aqui: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e vosso gado e os vossos animais. Galera, estão me ouvindo aí, belezinha? Ou só Luzimar que não está me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Isso aí, Claudinei. Claudinei, beleza. Segunda Reis, tá, Claudinei? Não é primeiro não. Segunda Reis 3, versículo 9 e 17. Então, só para você resumir, para você entender esse contexto da história aqui, 3 reis saíram para guerrear, né? Israel, Judá e, se eu não me engano, Edom. E com 7 dias já tinha acabado a água. E aí passa um pouquinho no texto bíblico e a voz do Senhor diz: ó, fica tranquilo que você não vai ver vento, você não vai ver nuvens no céu, mas esse vale aqui vai ter água e esse vale vai poder abastecer tanto você como o seu gado. Galera, Deus cuida da gente o tempo todo. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Quando a gente vai executar qualquer projeto, não importa, seja fazer um móvel de madeira. Ô Luzimar, belezinha, daqui a pouco eu vou chamar você para dar seu depoimento aqui, tá? Quando você vai fazer qualquer projeto, não importa, exige alguns recursos. A gente precisa de alguns recursos para a gente fazer qualquer tipo de projeto. Uns recursos você usa no início do projeto, uns usam no meio e os outros usam no fim, né? E que se você não tiver esses recursos, o projeto fica inviabilizado. Então deixa eu dizer uma coisinha para você, né? Eu quero compartilhar com você hoje a importância de você usar os recursos que Deus deu para você. Ele te deu recursos, Ele te deu talentos, Ele te deu dons, e a pergunta é: eu estou usando isso, né? Esses reis, né? Agora, olha que coisa importante aqui. Esses reis, eles estavam sem água, entendeu? E só que eles não ficaram passivos, eles não ficaram parados, né? Eles tomaram as iniciativas deles, né? E por meio do profeta Eliseus, né? Deus operou grande milagre na vida deles. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sonhos? Sonhos guardados na gaveta? Sonhos que estão engavetados?
E a pergunta é: quais são os recursos que faltam para você realizar seus sonhos? O que falta de recurso para você colocar o seu sonho em prática? Uma coisa você precisa saber: a primeira coisa, que você tem que dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus, ele providencia as provisões. Lembra que Deus já colocou o chão. Eu e você precisamos dar os passos no dia a dia. Eu estava escutando o Jim Rohn hoje e ele estava falando de melhorias pequenas melhorias a cada dia leva a gente para o sucesso. Eu não sei quais são os seus sonhos e quais são os seus projetos que estão esperando o seu posicionamento. O seu posicionamento é mais importante de tudo. Deus já faz a parte dele, Deus já cuida da gente, mas eu e você precisamos de entrar em ação. Eu quero convidar você hoje, nessa sexta-feira, para tirar os seus sonhos do papel, né? E eu tenho certeza, coloque ele no papel, escreva um sonho, escreva 3 ações que você vai fazer para que esse sonho realize. É tarefa hoje do final de semana, tarefa da live de hoje. Pegar seus sonhos, 1, 2, 3, quantos sonhos você tem eu não sei, colocar no papel o sonho, 3 ações que você precisa fazer para que esse sonho realize e entre em ação. Sabe por quê? Toma conta, anota isso aí. Deus vai cuidar do restante. Deus vai providenciar o que precisa. Não perca as esperanças. Você pode, você é capaz. Deus está no controle de tudo, galera. A única coisa que eu queria pedir para você é que você continuasse agindo como se tudo dependesse de você. Você é o autorresponsável, mas e continue orando. Porque continue orando como se dependesse de Deus. Então, age como se dependesse de você e ore como se dependesse de Deus. É 2 coisinhas que eu quero que você faça de hoje. 2 coisinhas que você faça aqui hoje. Ô Luzimar, aumenta o som do seu telefone, Luzimar. Deve estar baixo aí. Olha o som aí. Aí ele não está ouvindo, né? Não adianta, né? Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. O que a gente precisa fazer no dia a dia? Agir como se tudo dependesse só da gente. E a gente tinha que orar como se tudo dependesse só de Deus. Então, eu quero finalizar esse momento do nosso devocional aqui, dizendo para você que fé, né? Fé sem expectativa, fé sem crença, fé sem visão de futuro, é a mesma coisa que um motor sem combustível. Então, meu convite para você é que vão partir para cima. Tem bênção sem fins para acontecer na minha vida e na sua. Galera, live de sexta-feira é uma live diferenciada, né? A gente começa também sempre com uma frase do dia aqui na live, né? E a frase do dia, hoje é a nossa live de número 1171, galera. E a frase do dia é, anota aí, estar pronto não é um sentimento. Estar pronto é uma decisão. Vou repetir para você, estar pronto não é um sentimento. Tem gente que fala assim, eu não estou sentindo que eu não estou pronto ainda. Meu irmão, não tem nada disso não. Você não tem que sentir que está pronto. Você tem que partir para cima, partir para o ataque, como couro de rinoceronte. Então, anota isso aí. Estar pronto não é um sentimento. Estar pronto é uma decisão. E todo mundo pode tomar decisões aqui hoje de fazer uma vida totalmente diferente. Você começou a anotar já as coisas que a Janaína falou na sexta-feira, na quarta-feira, galera? Você já começou? Isso aí, Seba. Estar pronto não é um sentimento, estar pronto é uma decisão. Live 1171, as lives estão gravadas no YouTube, né? Ontem, por exemplo, eu tô com um distribuidor novo, nem sei se ele tá aqui na live agora, o Marcos, lá no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Araçuaí, em Minas Gerais. Eu tô fazendo um trabalho de desenvolvimento com o Marcos. E tudo Zoom, tudo pelo Zoom, né? E eu tô com outra distribuidora nova também, Thalita, e tudo fazendo pelo Zoom também. Não, Thalita é presencial, que é aqui em Salvador. Então deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu peguei ontem os 2 vídeos do Laurindo. Um de 5 de setembro do ano passado e de 5 de setembro desse ano, um ano depois. E ontem a gente viu, aí ó, Thalita tá aqui na sala. Thalita, falar nisso, Thalita, hoje Thalita, 2 horas eu marquei com a Camila, tá, Thalita? E Thalita, já coloca na sua agenda aí, Thalita, já aproveita aqui fazer uma intimação aqui ao vivo. Já coloca na sua agenda aí, quem sabe não sei se seu esposo vai estar aqui esse final de semana, marcar para vir aqui em casa pra gente montar um plano de trabalho para vocês, beleza? Então vamos lá, galera, essa semana foi uma semana super abençoada. Segunda-feira a gente teve a Jane Matos aqui, que simplicidade, que conteúdo da Jane, hein? Que decisão que a Jane tomou, galera, e o negócio dela mudou completamente.
Terça-feira nós tivemos a Teca, 77 anos, diretamente de Macapá. Deu um show aqui a Teca. A maioria das pessoas com 77 anos não querem mais nada da vida, né? E a Teca com 77 anos, ela já fazendo o negócio Herbalife. Quarta-feira nós tivemos Genaína Agra. Gena Agra deu um show aqui, galera, de liberdade financeira e inteligência financeira. Deixa eu dizer para você, não brinca com o seu futuro não. Ela deu uma dica lá para a gente começar já, para os próximos 90 dias, mudar a nossa mentalidade financeira. E ontem nós tivemos Chile Rod contando tudo que teve no final de semana. Hoje é uma live diferente. Por que é uma live diferente hoje? Sexta-feira é uma live especial. Eu considero, beleza, Thalita, vamos lá, vamos fazer junto isso aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sexta-feira é uma live especial. Por quê? Primeiro eu quero ouvir distribuidores, pessoas que assistem a live. Se você assiste a live, já aperta o sinalzinho de mais aí, ó. Aperta o sinalzinho de mais aí que eu quero chamar você aqui. O que essas lives têm te ajudado? Thalita, quer aproveitar e falar, Thalita? Se quiser aproveitar e falar o que essas lives têm te ajudado, você só tem uma semana de Herbalife, não tem nem uma semana. Ou melhor, hoje está fazendo uma semana que a Thalita cadastrou. A Thalita cadastrou na sexta-feira passada, né? Então, se quiser dar o seu depoimento aqui, que essas lives têm te ajudado, apesar de uma semana só, Thalita, aperta o sinalzinho de mais aí, que eu já te chamo aqui, você fala em 1 minuto, beleza? E hoje a gente pega geralmente na sexta-feira, é o dia que a gente pega algum tema bíblico, algum texto bíblico, alguma coisa, algum personagem bíblico e a gente traz para a nossa realidade como aplicar. Lembrando que a Bíblia fechada é um livro e quando ele é aberto, aqui é a palavra de Deus. Então, se prepare que hoje vai ser um dia muito abençoado, papel e caneta na mão que eu estou super entusiasmado, beleza? Vamos lá, vamos ouvir a primeira pessoa. Quem é que gostaria de dar o seu depoimento aí? Aperta o sinalzinho de mais aí que eu vou chamar você agora. Senão eu vou ter que escolher qualquer pessoa aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se você quer dar seu depoimento, aperta o sinalzinho de mais aí. Como ninguém apertou, eu vou chamar a Thalita. Será que Thalita dirigindo? Será que Thalita está indo para o trabalho? Será que Thalita está onde? Se ela não puder dar depoimento, eu chamo outra pessoa. Thalita já está ocupada, deve estar se arrumando para ir trabalhar. Beleza, não tem problema. Opa, alguém meteu o dedo aqui. Ô Luzimar, você está sem sono, Luzimar? Vamos ver. Ô Josi, aperta o sinalzinho de mais aí. Luzimar, mandei o convite para você aí, Luzimar. Mandei o convite para você. É só você aceitar aí, tá? Vamos ver se a gente consegue ouvir você. Se você quer dar o depoimento, aperta o sinalzinho de mais aí. Bom dia, Josimar. Luzimar. Luzimar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode falar, nós estamos te ouvindo. Fala de onde que você é e o que você fazia antes da Herbalife. Quais eram as suas insatisfações? Eu queria participar aqui, mas eu não estava conseguindo entrar aqui. Mas pode falar, nós estamos te ouvindo. Fala pra gente qual cidade que você mora e quais eram as suas insatisfações. Mas eu trabalhava no segmento de vendedor ambulante, vendedor de fitas, CD. Ah, legal. Me diz uma coisa, o que essa... Você mora em qual cidade? Eu estou em Balsas, Maranhão. Balsas no Maranhão. O que essas lives te ajudam no dia a dia? Rapaz, essa live é uma inspiração, né? Você fica mais animado, estou aprendendo cada dia. Cada dia a gente aprende uma coisa diferente, né? E a gente tem que aprender que cada dia tem que ser melhor, né? Amanhã tem que ser melhor do que hoje. E é uma inspiração, né? Essas lives ajudam muito. Estou aprendendo os convites, né? A convidar a pessoa. Galera, olha que legal. O Luzimar está lá em Balsas, no Maranhão, e a gente consegue chegar lá em Balsas do Maranhão. Geralmente você participa de algum evento, SPS ou não? Rapaz, eu participo, de vez em quando eu participo aqui. Esses dias agora não teve, no mês passado não teve. Aí não tem, mas a gente consegue chegar aí através das lives, não é isso? Eu estou assistindo, eu não estava, era só ali ouvindo, né? Aí eu estava tentando era participar aqui, não era nem para entrar para dar depoimento, não. Eu queria era ouvir.
que eu não estava ouvindo, só vendo. Ah, mas legal, que bom. Fico feliz da gente estar podendo E eu chegar aí no Maranhão e estar estou ajudando você. trabalhando, viu, presidente? Com o hype drink, já estou trabalhando, né? Eu vendo 6, 7, tem dia que eu vendo 4, eu estou Parabéns, parabéns, vendendo parabéns. Muito obrigado pelo depoimento. Tchau, tchau. ótimo. Nós estamos Galerinha, ó- juntos. olha que legal, olha que negócio legal. A gente está chegando aqui através das lives, né? Chegando no Maranhão, né? É em Balsas, no Maranhão. Imagina bem o que a gente não pode fazer hoje usando a internet. Lembra que a internet você pode usar ela para o bem ou pode usar ela para o mal. Ficar stalkeando a vida dos outros, né? Pegando o celular e ficar vendo a vida dos outros aqui no Instagram, isso não vai te levar para lugar nenhum, né? Mas você usando como conteúdo, como treinamento, isso pode fazer uma diferença muito grande. Galera, qual que é hoje a minha ideia nessa live aqui, tá? A minha ideia nessa live é pegar um personagem bíblico e trazer o que esse cara tem, o que ele fez, né? E que impactou toda a humanidade. Então, o meu foco aqui nessa live hoje, e eu quero falar para você que está aqui assistindo, como é que você pode aplicar esses princípios de um personagem bíblico na sua vida, tá? Daqui a pouco eu quero ouvir mais uma pessoa, tá? Então, eu vi que mais alguém já apertou aí o sinalzinho, deixa o sinalzinho de mais, que daqui a pouco eu te chamo. E hoje eu quero falar das lições. Quais são as lições que a gente aprende com a construção da Arca de Noé? O que a construção da Arca de Noé ensina para mim e para você que nós podemos colocar em prática? A primeira coisa que eu vejo, né, quando eu estudo ali a Bíblia e vejo a história de Noé, é que é muito importante. A primeira coisa que eu vejo é muito importante a gente ser pontual, né? E não chegar depois da hora programada. A primeira coisa que eu aprendo com Noé é isso: ser pontual e não chegar na hora marcada. E você tem que pensar nisso, né? A história de Noé ensina muitas lições para a gente, né? Sobre pontualidade, sobre preparação, né? Preparação antecipada, exatamente isso, preparação antecipada. Se você vai abrir um espaço Vida Saudável, galera, 30 dias antes já começa a divulgar. Já começa a divulgar, falta 30 dias, falta 29 dias, falta 28 dias, vai fazer uma maratona, vai fazer um desafio, começa a divulgar antes. O que aconteceu com Noé é que Noé, ele recebeu uma instrução. E a instrução dele é que ele tinha que construir uma arca, né? Porque ia começar a chover. Não estava chovendo, ia começar a chover. Isso mostra o que para mim e para você? Que a gente precisa estar preparado com antecedência. Da mesma forma que chegar no horário permite que você se organize, né? E esteja pronto, a gente precisa entender que eu e você. Sabe, eu tenho um lema na minha casa que funciona o seguinte: quem atrasa não adianta. Esse é um lema que eu uso sempre na minha vida. Quem atrasa não adianta. Quem me conhece sabe que nos eventos presenciais aqui em Salvador, aqui na própria live, que a gente não atrasa, extravagância, evento internacional, não importa o lugar onde eu estou no mundo. Por exemplo, eu e o Rui Lopes, a gente sempre disputa quem chega primeiro nos eventos da Herbalife. Mesmo como presidente, eu continuo chegando cedo. Eu chego lá, galera, eu já tenho uma mesa separada para me sentar, eu e a Tatiane. Já tem cadeiras, já tem bebidas, já tem comidas, tem tudo lá para o presidente beber e comer. Mas eu continuo chegando cedo. Eu quero estar lá vendo as coisas acontecerem. Então, deixa eu dizer para você, a gente precisa aprender com Noé, aprender a cumprir compromissos. Noé, ele seguiu as instruções certinhas, as instruções que Deus tinha dado para ele de forma inteligente. O que Noé fez? Ele demonstrou que ele tinha prazo. Deus falou, você tem prazo para que isso aconteça, né? Então, é importante a gente aprender com a história de Noé, da construção da arca, sobre a gente cumprir prazos, né? Com os nossos, ter compromisso de cumprir prazo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, que às vezes você não é uma pessoa pontual. Você que está aqui na live, porque aqui nós temos dois públicos nessa live, sabia? Nós temos o público que chega aqui 6h58, e nós que abre live eles já começam a entrar, e tem pessoas que entram 7h04, 7h05, 7h10, tem gente que vai entrar 7h20, tem gente que vai entrar daqui para frente ainda. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, pontualidade é fundamental. Eu não conheço ninguém que é bem sucedido na vida que não seja pontual, né? Outra coisa,
Você precisa entender que quando você é pontual, você não afeta só o seu negócio e a sua vida, você também impacta a vida de outras pessoas. Quando você é pontual, tem um impacto coletivo. Você sabia que a chegada de Noé e dos animais na hora certa fez com que eles não morressem? Porque se eles tivessem atrasado 1 hora, eles já tinham morrido, porque veio a inundação. Então, deixa eu dizer para você, foi fundamental. A gente precisa aprender isso com Noé, né? Chegar no horário. Chegar no horário foi fundamental para a sobrevivência de Noé e dos animais. Então, da mesma forma, eu quero dizer para você, eu e você, sermos pontuais em eventos coletivos, aqui na live, no STS, na hora de abrir um espaço de vida saudável, galera, eu não sei se vocês entenderam, mas uma vez a gente fez aqui 40 lives seguidas sobre espaço de vida saudável. Foi no ano de 2020, né? De outubro a dezembro de 2020, né? O que aconteceu é que nós fizemos 40 lives e uma das coisas importantes que as pessoas falaram, das pessoas que tinham sucesso com o espaço de vida saudável, é que elas eram pontuais. Elas abriam e fechavam o espaço no horário correto. Abrir na hora que tem que abrir, no horário marcado, e nunca fechar antes. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, seja pontual, né? Vai ser bom para você e também bom para os outros. Outra coisa que a gente aprende com Noé é que Noé não perdeu as oportunidades. E eu e você, nós precisamos aprender e aproveitar todas as oportunidades que surgem para a gente. Noé, ele sabia que tinha uma janela de tempo entre ele construir a arca, os animais entrarem com a família dele, que a chuva ia começar a vir. Então, o que garantiu isso para Noé? E garante para mim e garante para você esse sucesso. É que quando a gente chega no horário correto, a gente não perde as oportunidades que a vida pode nos dar. Tem um ditado que diz algo assim, né? Que parece que o cavalo selado só passa uma vez, né? E às vezes a gente perde oportunidades. Às vezes deixar de procurar alguém, falar com alguém, entregar um convite com alguém. Não. Então, eu queria que você entendesse que o que a gente aprende com Noé, essas lições aqui, podem inspirar tanto a mim como você a valorizar o tempo, né? Tanto o nosso tempo quanto o dos outros. Galera, esperar. Galera, quando eu falo esperar, quando você pede um Uber e faz o Uber esperar, tá errado. Por quê? Quando a gente pede um Uber, fala lá, vai demorar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. A gente já tem que estar lá embaixo na hora, né? No meu caso, que mora no prédio, eu estou na porta. Então, por favor, a partir de hoje, eu queria fazer um pedido para você. Se você é uma pessoa que atrasa, e lembra, quem atrasa não adianta. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Noé é sobre pontualidade. Segunda coisa que eu aprendo com Noé, galera, são planos para o futuro. Sabe por quê? Não estava chovendo naquela época, não era época de chuva, mas Noé começou a construir a barca. Por quê? Porque ele pensava lá no futuro. Então, o meu convite para você agora é que você está pensando no futuro, você já está imaginando como que vai ser o seu final de ano, você já consegue imaginar um espaço de vida saudável cheio, você já consegue se imaginar. Galera, deixa eu dizer uma coisinha para vocês, parar bem aqui. Ô, Catiele, fiquei esperando você no meu espaço ontem, você não foi, hein, Catiele? Vamos lá hoje. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Nós estamos no mês acabando setembro. Então, nós temos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Daqui até maio, nós temos 8 meses. Anota aí. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Até maio, nós temos 8 meses. Até maio, 100% dessa sala aqui que não é Get pode qualificar Get. Você está entendendo o que eu estou falando? Que 100% dessa sala aqui agora, mesmo você que está chegando nessa live hoje pela primeira vez, pelo primeiro dia, você pode se tornar um Get e ser reconhecido como Get lá na extravagância do Chile. Então, deixa eu dizer para você, mas para isso você vai ter que se preparar para o futuro. A cachorra lá em casa tomou shake e ela fica agitada quando toma shake. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Você está se preparando para o futuro? O que Noé fez? Noé ele começou a construir a arca porque ele recebeu, né, de Deus uma ordem direta. Avisou que havia um grande dilúvio. Embora não tivesse chovendo naquela época, a fé de Noé levou ele a agir com base em quê? Em instrução divina. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu queria que Deus me usasse aqui hoje para poder falar com você que você pode se qualificar a Get. Você pode se qualificar a Get
e chegar. Ó, Mini é igual Beethoven. Você tem um cachorro chamado Beethoven, é? Mini aqui. Eu imagino que Cadu é o cachorro de Priscila. Chegou aqui em casa agora de manhã. E aí deve estar irritando a Mini lá, por isso que ela está fazendo esse barulho todo. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Para você que está aqui nessa live hoje. Eu queria que você entendesse. Sai daqui hoje dessa live, tome posse dessa live que você pode ser um get daqui à extravagância do Chile. Que você que já é um get, você pode construir um get de primeira linha daqui à extravagância do Chile. Você que é milionário, pode construir 2 gets de primeira linha daqui à extravagância do Chile. E nós, presidentes que estamos aqui na live, a gente pode construir 3 gets, no mínimo, de primeira linha daqui à extravagância do Chile. Já imaginou como que vai ser o seu posicionamento na extravagância do Chile se você for reconhecido como get, se você tiver um get, se você tiver 2 gets, se você tiver 3 gets, ou se você tiver 4 gets sendo reconhecido lá? Você está entendendo o poder que tem quando você se prepara, quando você acredita? Então, deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Essa atitude de Noé, de pensar no futuro, de acreditar que o dilúvio ia realmente vir e que ele tinha construído a arca, essa atitude reflete para mim e para você a importância nas orientações. Deus orientou Noé. Deixa eu dizer para você, quando alguém fala aqui na live, como a Janaína falou aqui na quarta-feira, que te dá uma palavra que você pode ter uma vida financeira totalmente mudada, a pergunta é, você está colocando isso em prática? Você está acreditando que isso é uma orientação? Né? Mesmo quando a gente não vê o resultado imediato, a gente precisa acreditar numa orientação divina. Então, o meu convite para você hoje, se alguém já declarou uma palavra na sua vida, se alguém já fez uma profecia para você, se alguém já disse que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, toma posse disso, acredita nisso e parte para cima, entra em ação. A gente não pode ficar esperando que os resultados não vão vir se a gente não tiver ação, beleza? Deixa eu chamar mais outra pessoa, que sexta-feira é live da gente ouvir algumas pessoas e não apareceu aqui. Parabéns, Thalita, tá focada aí na live, né? Magno Vieira, EVS Elite, Ana Mendes, tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Júnior Nóbrega, bem-vinda à nossa live. Eu vou chamar aqui Elizabeth Avelino. Vou chamar Elizabeth Avelino. Eu não sei quem é Elizabeth Avelino. Vou chamar Elizabeth Avelino. Vamos lá ver quem é Elizabeth Avelino. Tá meio torto o meu negócio aqui. Eu sou muito certinho aqui. Eu não gosto de ficar torto, não. Beleza? Elizabeth Avelino chamou aqui. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui. Eu vou chamar Josiane. Mandei o convite para... Josiane, mandei o convite para você, Josiane. Mandei o convite para Josiane. Torto. Josiane, é só aceitar o convite aí, Josiane. Muito bem, Josiane. Diga, Josiane. Josiane, tá mudo. Aí. Bom dia, ué. Você tá onde, Josiane, agora? No ônibus, assistindo essa live. Muito bem. O ônibus tá cheio ou tá vazio? Mais ou menos. Qual que é o trajeto do ônibus? Você tá falando de qual cidade? Eu falo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, terra boa. Fala pra gente, Josiane, o que você fazia antes ou faz ainda? Fala um pouquinho pra gente aqui. Quem é você? Ô, Josiane, só uma dúvida. Você desceu do ônibus porque era seu ponto mesmo ou porque você antecipou? Não, pra Dutra. Tá meu ponto. Então fala pra gente aí, vai. Fala o que você fazia antes, as suas insatisfações. Então, eu conheci a Herbalife tem mais de 12 anos. Tenho várias fotos com você, você não lembra, porque é evento, né, que você vinha aqui no Rio de Janeiro. Eu sou a primeira linha do Daniel Henrique, da Cristiane Oliveira. Eu montei o meu espaço de vida saudável e por vários problemas eu desisti. Cheguei a atender 50 participantes. Eu voltei pro negócio, né, porque eu engordei novamente. E aí a minha patrocinadora Cristiane e o Daniel me reanimaram a entrar no negócio. A minha filha tá no negócio, meu esposo tá no negócio, uma amiga minha tá no negócio e ontem a gente cadastrou mais uma pessoa que tá muito animada com esse negócio. Então assim, eu tô sem palavras. Fora de controle, tá fora de controle. Oi? Tá fora de controle. Tô fora de controle, muito animada.
né? Que a gente só precisa de 5 para virar presidente, né? Nessa empresa maravilhosa. Já eliminei 10 quilos, meu resultado assim, é muito impactante na minha vida. E tô muito animada, Wellington. Me fala uma coisa, você assiste a live todo dia no ônibus? Todo dia não, porque às vezes eu já tô no trabalho ou tô na academia. Mas 3 vezes na semana eu tô com esse propósito de assistir a live. Inclusive a de terça-feira e a de quarta-feira foram as melhores, né? O que essas lives te ajudam no dia a dia? Não só a live, mas a primeira palavra também, que é a palavra de Deus, é uma motivacional que você fala, né? Eu assisti a live, até pedi para você repetir, do rapaz que virou Get, né, em 1 ano. Mostra pra gente, né, o que a gente tem que fazer, que às vezes a gente não tá fazendo, ou a gente já sabe, mas, pô, aí vem e fala, não, vou lá fazer. Falar, né, com as pessoas, eu tava assistindo sua live dentro do Uber, e aí o cara criar curiosidade nas pessoas, né, então, assim, me ajuda muito, me motiva, ver pessoas fazendo o mesmo que eu faço. Eu ainda trabalho, estou como CLT ainda, mas em breve não estarei mais. Obrigado. Ô, Josiane, aqui em Salvador, se alguém andar na rua falando no celular igual você está falando aqui, eles roubam o celular da pessoa, viu? Acho que o Rio está mais seguro. Aqui também. Brigadão. Ô, Josiane, Oi? já começa a perguntar aí no Rio de Janeiro quem você conhece em Salvador, porque no mês que vem, dia 20, o Daniel Henrique vai estar aqui. Inclusive, vai dormir aqui em casa uns 4 dias. Tá ótimo. Beleza? Obrigadão. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Galera, Josiane diretamente do Rio de Janeiro. Olha que legal, cara. Assiste as lives no ônibus. Daniel Henrique nem sabe. Eu vou começar a pedir Daniel Henrique royalties agora, comissão, porque, afinal de contas, eu estou desenvolvendo o distribuidor dele para ele. Galerinha, deixa eu dizer uma coisinha para você. A construção da Arca de Noé, sabe o que ela simboliza para mim, simboliza para você? É que a gente precisa ter obediência, né? Noé, ele não demonstrou paciência e determinação. O tempo todo que ele recebeu a informação, né, a orientação, ele fazia ali no pé da letra, ele não mudava, não. Às vezes as pessoas aqui na Herbalife, elas recebem uma determinada instrução, um passo a passo como fazer, né? Eu mesmo, não sei se o Marcos está aqui na sala agora, tá? Mas eu estou desenvolvendo um distribuidor novo. Aí eu mandei para ele os scripts, tudo bonitinho, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Ele falou assim comigo, assim, eu vou fazer um pouco diferente, eu posso mudar isso aqui. Você não muda não, meu irmão. Continua fazendo o que dá certo. Faz o que alguém que já tem um resultado que você gostaria de ter conseguiu. Siga ali, não erra não. Então, eu quero só que você saia aqui desse primeiro momento entendendo que quando a gente está bem claro do que a gente quer, essa história de Noé, né? Ela me lembra muitas vezes, né? Que eu e você, a gente precisa agir de acordo com a nossa fé, com a nossa crença, né? Porque muita gente foi contra Noé. Não sei se você se você sabe do texto bíblico, né? Mas Noé, Deus falou para ele e ele começou. Tem até um filme, né? A Arca de Noé. Noé acreditou naquela orientação e ele foi determinado. E eu sei que aparecia lá dificuldades, né? Tem gente que falava que não era. Eu não sei se você se prepara no dia a dia para você ter um futuro glorioso, mas a gente precisa acreditar que a nossa vida vai ser muito melhor do que hoje, porque se a gente vive pela visão, pelo que está acontecendo agora, pela nossa situação atual, na hora que aparecem as dificuldades, a gente desanima. Mas quando eu vejo aqui, eu viajo pela visão. Galera, vocês viram o depoimento da Tilly ontem? O lugar que ela mora, a casa que ela tem, o tripé que tem, a vida que a Tilly construiu, e foi uma pessoa que tinha muitas dificuldades. Começou de forma muito simples, né? Vivendo de favor na casa dos outros. Então, é isso que eu queria que você saísse dessa live aqui hoje. Sabe outra coisa que Noé me ensina, cara? Eu aprendo muito com Noé. E quando eu vejo Mariana aqui na live com 80 anos, né? E eu sei que tem muita... Galera, quem tem mais de 50 anos, escreve aqui, por favor, assim, ó. Eu. Pra galerinha que tem mais de 50 anos. Eu tenho 59, tá? Pra galerinha que tem mais de 50 anos, escreve aqui, ó. Eu. Sabe o que eu aprendo muito com a construção da Arca de Noé? É que Noé,
ele não se sentia velho. E o meu convite para você é que você não se sinta velho, apesar de que alguém te diga assim, ó, o seu tempo já passou, né? Você não tem idade para fazer mais nada, né? Galera, você acha que uma pessoa que encontra com a Teca, que teve aqui na terça-feira com 77 anos, né? A pessoa não fala que ela já está velha, que ela não precisa fazer mais nada? Então, isso aqui eu quero que você saia daqui hoje com essa mensagem aqui, tá? Com essa mensagem que Noé nos ensina, né? Mesmo quando alguém não acredita em você, que tem mais de 50 anos, ou você conhece alguém que tem mais de 50, 60, 70 anos, incentiva essa pessoa a ser produtiva, incentiva essa pessoa a ser ativa. O que Noé fez? Noé, ele construiu a arca, mesmo recebendo críticas. As pessoas eram céticas, todo mundo que passava ao lado dele falava que ele era louco, mas ele tinha uma confiança forte, né? Ele seguia as instruções de Deus. Galera, sabe o que para mim me impacta na história de Noé? É que Noé não se deixou levar pela opinião dos outros. Ele não desviou da missão dele. Então, se você está aqui hoje, e se você tem um propósito, e se você quer chegar no nível de presidente da Herbalife, é onde eu desejo que você chegue, tá? O meu pedido para você é que você nunca desista dos seus sonhos. Já pega uma foto do PIN de presidente, mesmo que você está como um distribuidor hoje, como você chegou nessa live hoje como um convidado, pega um PIN. Eu vou mandar lá no canal do Telegram uma foto de um PIN de presidente. Coloca essa foto de PIN de presidente na sua casa e você pega, olha para esse PIN todo dia e declara de manhã: eu estou em qualificação para presidente da Herbalife. Você que está aqui na live agora, escreva para mim nos comentários, escreva assim, ó, eu estou em qualificação para supervisor da Herbalife. Se você quiser ser mais profundo ainda, você pode escrever: eu estou temporariamente como supervisor em qualificação para presidente da Herbalife. Ou eu sou presidente da Herbalife trabalhando temporariamente como supervisor. Eu sou presidente da Herbalife trabalhando temporariamente como equipe mundial. Eu sou presidente da Herbalife trabalhando temporariamente como Get. Eu sou presidente da Herbalife trabalhando temporariamente como milionário. Declare isso, veja isso. É isso que eu quero que você saia daqui hoje. Noé, ele não desviava o foco dele, não. Essa perseverança, né, quando as pessoas não acreditavam nele, é uma lição importante para mim e para você, né? A gente precisa seguir as nossas convicções e seguir as nossas crenças, independente do que os outros digam. Então, se alguém diz que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, eu quero dizer para você, deixa entrar aqui e sair do lado de cá, tá? E a sua boca precisa declarar o tempo todo que você é capaz, que você pode, que você consegue. Galera, sabe qual é o maior desafio nosso? Tá aqui, ó, na cabeça. É a gente acreditar que a gente pode. A gente acreditar que a gente pode ter um espaço de vida saudável em cada bairro da nossa cidade. É que eu posso ter um distribuidor em cada cidade do meu país. É que eu posso ter negócio em todos os lugares onde brasileiros falam português. Onde algum brasileiro, algum país do mundo onde tem um brasileiro que fala português. É isso que eu quero que você entenda daqui. Sai daqui dessa live hoje com essa crença que você pode, que você é capaz, que você pode construir um negócio grandioso. Além de tudo isso que eu estou dizendo de Noé, sabe o que ele me chama a atenção? É que Noé era resiliente, Noé aguentava as pancadas, o pessoal falava que ele não podia, que ele não ia dar certo, que ele não consegue, mas ele não desanimava. Ele entendeu, né, a gravidade da situação, construiu uma arca quando todo mundo era contra, mas sabe o que ele fez? Ele preparou para o que estava por vir. Então, meu convite para você aqui hoje é que você saia dessa live hoje preparado. Eu falo muito, né? A minha mulher falou comigo: seu Wellington, tem uma frase que você fala tanto que você nem sabe o que você fala. É que eu falo assim, ó, se prepare. E eu quero dizer para você, se prepare. Grandes coisas estão por vir. Tem bênção sem fim para ser derramado para você. Quando eu falo para você assim de manhã, abençoado ou abençoada, sabe o que eu estou dizendo? É que Deus está te autorizando a prosperar em qualquer área da sua vida. E para você que não teve a coragem de escrever aqui que você está temporariamente num PIN, mas que está em qualificação para presidente, por que você acha que é mais fácil? Chegar no PIN de presidente ou escrever aqui nos comentários? Mas se você não consegue escrever nos comentários, imagina bem qualificar na realidade. Então, eu quero ouvir mais uma pessoa, que eu estou entusiasmado hoje. Hoje eu estou entusiasmadíssimo. Deixa eu chamar aqui. Thalita, parabéns, Thalita. Continua aqui na live. Joselma, vou chamar Joselma Cruz. Joselma Cruz. Vou mandar chamar Joselma. Mandei o convite para Joselma.
Vamos ver quem... Ô, galera, falar nisso, a galera que ganhou o livro GoPro, Cirlei, Antônio, Kátia, Paloma, cadê vocês para dar depoimento aqui na live, por favor? Muito bem, Graça Santos, se prepare, Graça Santos, porque Tatiane Vasconcelos está chegando aí em Maceió no dia 8, se prepare. Galera, mete o dedo no aviãozinho aí, a galera que ganhou os livros, cadê a galera que ganhou os livros GoPro? Cadê o livro GoPro? Eu tenho aqui na minha frente um livro GoPro. A galera que ganhou o livro GoPro, cadê você para estar aqui para dar o depoimento seu? O seu livro chegou a falar nisso? Eu mandei 5 livros GoPro, então deixa eu dizer, Joselma não está conseguindo entrar. Joselma, aperta o sinalzinho demais aí, que às vezes você consegue entrar, tá? Se você apertar o sinalzinho demais, beleza? Deixa eu chamar outra pessoa aqui. Alexandra 2004. Alexandra 2004, mandei o convite para Alexandra. Vamos ouvir a Alexandra. Mandei um convite aqui. Galerinha, ó, exatamente, garante a cama para Tatiane. Aí Tatiane vai dormir na casa da Graça Santos, lá em Maceió. Galerinha, cadê aqui? Eu mandei o convite aqui. Márcia Gomes, vamos mandar o convite para Márcia Gomes. Se Márcia não aparecer aqui, Alexandra recusou. Alexandra, eu falo aqui, quando a pessoa recusa, eu falo. Márcia, mandei o convite para Márcia. Márcia, bom dia, Márcia. Márcia, você não perde a oportunidade, hein, Márcia? Márcia. Ô, Márcia. Presidente. Tô ouvindo ruim aqui. Por que eu não ganhei esse livro? Porque você escreveu só uma vez. Só podia escrever uma vez mesmo. Oh, meu Deus. Márcia, fala para mim o que você aprendeu essa semana na live. Eu já sou de casa, né? Você sabe, eu sempre que posso não, sempre que eu aperto, eu quero entrar na live e as lives têm me ajudado bastante. Eu agradeço a você, a Deus e a você que está conosco todas as manhãs, partilhando, trazendo tantas pessoas com tantas informações. Essa semana foi maravilhoso, viu? Cada um que esteve aí teve uma contribuição maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um que esteve aí, compartilhando com a gente. Foi maravilhoso. Ô, Márcia, só fala para as pessoas onde é que você tem um espaço e qual que é a dica para se alguém quiser ter um espaço igual o seu, tem que fazer o quê? Então, galerinha, meu espaço fica aqui em Teresina, Piauí. Nós ficamos num espaço, num bosque, né? Olha aqui meus clientes maravilhosos, olha ali, aqui ó, ao vivo, olha aí, vamos ver, galera, olha aqui, só gente boa, só gente bonita. Olha, gente animada, tomando hype drink, e aqui o meu espaço, Wellington, é um espaço compartilhado. Tem eu e a minha sócia aqui, minha amiga de trabalho. Linda! Muito bem. Ô, Márcia, o espaço é no centro comunitário, não é isso? Como é? É no centro comunitário, num parque, não é isso? Exatamente. É num parque, é num centro esportivo. Ah, tá. E se alguém quiser fazer isso na sua cidade, tem que procurar o quê? A prefeitura, é? Não, aqui não é uma propriedade da prefeitura, é de uma pessoa particular. Entendi. É isso. Então tá. Então, dentro de algum lugar, de um clube, dentro de uma academia, se alguém quiser ter um espaço, pode ter, não é verdade? Isso, exatamente. Aqui nós temos aqui academia, tá bom. Aí nós temos academia, nós temos vôlei, tem várias modalidades aqui dentro desse parque. É maravilhoso, tem um leque de pessoas que a gente pode estar ajudando. Obrigado pelo depoimento. Inclusive, hoje à tarde, Márcia, às 2 horas, eu estou indo na academia
para montar para uma pessoa, quem sabe, ter uma estrutura de um espaço dentro de uma academia. Beleza? Obrigadão. Beleza, Wellington. Um abraço, presidente. Nos encontramos. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Olha que legal, galera. Ó, olha aí se na sua cidade, procura saber se na sua cidade tem algum centro esportivo, tem algum clube que você pode ter um espaço lá. Galera, as pessoas que geralmente vão para aí estão querendo ter uma comida saudável e geralmente a gente não acha isso aí. Então, vamos aproveitar. Márcia lá de Teresina, no Piauí. Beleza? Sabe o que a história de Noé, ela me ensina, né? Me ensina que às vezes eu e você, nós precisamos ter coragem, né? Coragem em função das nossas crenças. Não é coragem em função da opinião dos outros, porque se depender da nossa coragem em função da opinião dos outros, nós estamos literalmente, às vezes, ferrados. Mas quando eu tenho coragem, em função da minha crença, né, da minha visão de futuro, a gente vai poder enfrentar resistências, né? Independente da dúvida das outras pessoas. A pergunta que eu quero fazer para você é: você geralmente, você toma decisões em função das suas crenças ou você tem tomado decisão em função da opinião de outras pessoas? Outra coisa que eu aprendo com a história de Noé, e eu quero ouvir mais uma pessoa, hein? Daqui a pouco eu vou chamar mais alguém aqui. Sabe o que eu aprendo com a história de Noé? É que Noé, ele não deu atenção, né, para a censura. Ele continuou trabalhando no que aquilo que ele foi confiado. Independente do que as pessoas falavam, Noé, ele não deu atenção para a censura quando alguém falava que ele não conseguia, que ele não era capaz, que ele não ia conseguir, que não ia dar certo, que nem tinha previsão de chuva. Ele não deu ouvido. Ele acreditava, sim, que a construção da arca era vital para salvar a sua família, que era para salvar os animais, mesmo que as pessoas ao redor não compreendessem isso. Então, deixa eu dizer para você, essa determinação, ela reflete várias qualidades, né? Quando Noé, e você e eu, temos essa determinação, essa crença, né? Essa coragem, isso mostra para mim e para você que está aqui hoje sobre fé e convicção. A gente precisa ter fé, sabe por quê? Noé, ele acreditava em algo muito maior, né? Algo grandioso. Gente, eu não sei se você consegue entender, mas tinha um mundo, e aí, daí a pouco, o mundo todo juntou dentro de uma arca, que foi a família de Noé mais animais, e aí o mundo acabou. Acabou, não teve mais ninguém. Foi um dilúvio. Mas a convicção dele e a crença, né, mesmo diante do ceticismo das pessoas que não acreditavam, o que ele fez? Ele mostrou que tinha um sinal interior dele. Eu e você, nós precisamos fazer isso em função da nossa crença, em função daquilo que a gente acredita, dos nossos propósitos, das nossas metas, né, daquilo, quem sabe, que alguém lançou uma palavra na nossa vida. É isso que eu quero dizer para você. Noé ensina também para a gente sobre propósito, né? Qual é o seu propósito de vida? Como que você imagina daqui a 10, 20, 30, 50 anos? Noé tinha um objetivo muito claro. Qual é o objetivo dele? E o seu objetivo qual é? Atender 50 pessoas no espaço? O seu objetivo é... Você saiu daqui hoje dessa live consciente que na extravaganza do Chile, daqui a 8 meses, daqui a 9 meses, tá? Mas você tem 8 meses para se qualificar GET. Você que é GET tem 8 meses para qualificar um GET de primeira linha. Um milionário, 2 GETs de primeira linha, presidente, 3 GETs de primeira linha. Você tem claro isso para você? E Noé, ele tinha muito claro esse propósito dele, né? Essa crença dele, independente da opinião dos outros. Então, isso destaca a importância de eu e você termos os nossos propósitos. E uma boa meta para todo mundo aqui, sem medo de errar, sem excluir ninguém, nem deixar ninguém de fora. É que todo mundo aqui pode está sendo reconhecido no Chile. Outra coisa que Noé ensina para mim e para você é sobre resiliência. Ele era resiliente. As pessoas acreditavam, mas ele mantinha o foco na tarefa dele. Ele mostrava a capacidade de resiliência, de determinação, de seguir com disciplina um plano. A pergunta é, você tem um plano definido e você segue esse plano todo dia? Galera, eu gosto muito de planilha, onde eu coloco ações e eu vou ticando que eu estou fazendo aquelas ações. E a pergunta é, você, no dia a dia, tem ticado as suas conquistas, né? E quando você tem essa determinação, você acredita nas suas crenças, você fala abertamente daquilo que você vai viver no futuro, isso serve de exemplo para mim, isso serve de exemplo para outras pessoas, né? Quando Noé, ele continua o trabalho dele, ele se tornou exemplo de obediência, tornou exemplo de fé, e ele começou a inspirar outras pessoas.
Outros personagens bíblicos de milhares de anos depois, essas pessoas tinham Noé como exemplo. Então, a história de Noé ensina para mim e para você a importância da gente acreditar e fazer aquilo que a gente realmente tem certeza que aquilo é certo para a gente, né? Mesmo quando a gente enfrenta a crítica. Anota aí, você nunca vai estar no momento perfeito para começar algo. Comece algo e depois transforme esse algo em algo perfeito. Mas não espera as condições perfeitas, não, porque não tem condição perfeita. Sempre vai ter um problema no relacionamento, nas finanças, na saúde, profissionalmente. Sempre você vai ter desafios. Mas quando você acredita em algo e parte para cima, dá os seus passos, anota aí, Deus vai colocar o chão. Você precisa ter essa crença aí. Então, você precisa sair daqui cada dia mais forte do que o outro. Você precisa ser um dia melhor do que o outro. E eu quero ouvir mais uma pessoa antes da live acabar. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o que Noé me ensina. O que Noé me ensina é que tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer de boa qualidade. Imagina bem se Noé tivesse feito aquela arca de má qualidade, né? E no meio do dilúvio a arca afundasse. Gente, Noé construiu uma arca sem tecnologia, sem fibras, né? Igual hoje os barcos são de fibra resistente. Ele construiu uma arca de madeira. Não tinha essas motosserras grandes igual tem hoje, né? Não tinha tratores para carregar. Agora imagina uma arca, galera, para levar a família de Noé, para levar os animais que existiam, né? Imagina o tamanho dessa arca. E o que Noé fez? Ele fez uma arca de boa qualidade. Mesmo não sendo especialista, Noé não era especialista em construção de arca, de barco, não. E por que Noé fez isso? A gente precisa entender. Ele tinha obediência, dedicação. Noé seguia as instruções de Deus. Deus falava para ele, faz desse jeito, e ele fazia desse jeito. Nos detalhes que Deus ia mandando ele fazer, tal madeira, tal isso, tal aquilo. Não, então, obediência e dedicação leva a gente a ter resultados incríveis. Outra coisa importante que eu aprendo com a história de Noé é sobre a missão, né? Qual é a sua missão? Você está aqui nesse mundo para quê? Você está aqui, qual é o propósito de vida? A missão dele era construir uma arca para sobreviver ele, a família dele e os animais. Então, essa responsabilidade que Noé tinha, galera, motivou Noé a se empenhar, a aprender mais. Ele teve que aprender muitas coisas ali ao longo desse processo. Então, deixa eu dizer para você, a maioria das pessoas que estão aqui nessa live escreveram mais cedo. Eu estou como supervisor temporariamente trabalhando para ser como um presidente da Herbalife. Desculpa, eu sou um presidente da Herbalife trabalhando temporariamente como supervisor. Eu sou presidente da Herbalife trabalhando como Get. Eu sou presidente da Herbalife trabalhando temporariamente como milionário. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui hoje. Faça as coisas em excelência. Faça as coisas de você entender que o futuro vai ser promissor. Construa um negócio sólido. Já que eu estou falando para você construir uma organização de Get daqui para Extravaganza, construa um negócio sólido que tenha profundidade, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha. Trabalhe até sexta linha. Quando você recrutar alguém, vai aprofundando isso aí. Sabe por quê? Porque isso quer dizer solidez no negócio, né? Outra coisa que eu aprendo com Noé é sobre ele aprender novas habilidades. Ele não tinha habilidades, ele não era expert. Ele, ao longo do tempo, Noé foi aprendendo. Eu não lembro quanto tempo ele demorou para construir a arca. Galera, se alguém sabe aí essa informação, escreva para mim aí. Quanto tempo... Ou então dá um Google aí, né? Se a gente der um Google aqui, a gente acha. Quer ver? Ó, vamos dar um Google aqui para a gente perguntar aqui. Ó. Deixa eu perguntar no Google. Google vai responder para a gente. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? Vamos ver respostas aqui. Respostas. 500. Não, Noé, na primeira vez, engenheiro já tinha. Noé tinha 500 anos, galera. Ó, Noé gastou 100 anos. Foi fácil, foi dar um Google aqui, ó. 100 anos, 100 anos. Noé tinha 500 anos, olha, e nem tomava Hype Drink, e nem usava Shape Control, nem usava glutamina. E Noé tinha 500 anos quando ele entrou na arca. A sua idade era de 600. Ou seja, aproximadamente Noé levou 100 anos para construir uma arca. Galera, e você às vezes não chega à equipe mundial nos 2 primeiros anos e fica chateado, quer sair da Herbalife. Não cheguei à equipe mundial, vou sair da Herbalife. E Noé ficou 100 anos construindo uma arca.
Então, você está determinado, você está disposto a criar habilidades aqui agora. Vamos imaginar que construir a arca seja Noé chegar ao PIN de presidente. A pergunta para você é: você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a criar habilidades? Então, foca nos detalhes, galera. Noé focava nos detalhes. A qualidade da arca era crucial, porque se fosse uma arca meia boca, não ia dar resultado. Se você constrói um negócio que na Herbalife meia boca, depois você vai ter dificuldade para duplicar o negócio. Então, vamos fazer um negócio sério, um negócio com qualidade, beleza? Deixa eu ouvir mais uma pessoa aqui. Eu tô entusiasmado hoje, galera. Alexandra, tô mandando um convite para você, Alexandra. Tem pão de queijo aí, Alexandra? Mandei o convite para Alexandra. Muito bem, Daniel Cristiel. Oi, Alexandra. Oi, Alexandra. Oi. Bom dia, mãe. Bom dia, Wellington. Onde que você está falando? Ananindeua, no Pará. Ananindeua, no Pará. Muito bem. Você faz parte da organização de quem é seu patrocinador acima? Meu patrocinador é a Ellen. Acima nós temos o Azael, temos o Nuno Miranda, acima nós temos a Nazaré, a Nádia Palheta. Só gente boa, mas eu sou hein? da... Alexandra, me fala boa uma coisa. mesmo. Você assiste as lives com frequência? Assisto sempre, Wellington. Na maioria das vezes eu coloco no computador, porque aí eu fico no meu espaço e eu fico ouvindo. Por isso que quando você me chamou, eu tive que correr pro celular. Muito bem. No computador não dá pra gente falar aqui, não. Tem que ser no celular. Não. Me diga uma coisa. Não dá, o que você fazia antes? Quais eram as suas insatisfações antes da Herbalife? Eu faço Herbalife em tempo parcial. Ou seja, eu tenho um espaço de depilação. Eu tenho um outro serviço, né? Um outro trabalho. Então, enquanto eu depilo, eu faço Herbalife. Eu tiro da maca para a balança. Enquanto a pessoa está depilando, pode tomar um tabletinho também, um chazinho, um hype drink. Exatamente. Enquanto isso, Wellington, tem hora que eu tenho que vender o produto fechado, bater o shake. Meu Deus, vender as bebidas, tudo. A pessoa que eu cadastrei, deixa eu ver se ela está aqui na live ainda, acho que ela está, deixa eu ver. Tá aqui. A pessoa que eu cadastrei chama-se doutora Thalita. Ela é enfermeira, tem uma clínica de estética. Como é que alguém que tem uma clínica de estética pode fazer o negócio Herbalife? Como que pode montar programas? Fala para mim aí que eu quero aprender para mim poder ensinar para ela. Da seguinte forma, quando você tem aquele contato, enquanto você faz o trabalho com a cliente ali na marca, você vai conversando, você vai sentindo as dificuldades dela, você vai examinando a pele, você vai ver o grau de estresse em que ela está, entendeu? Aí você vai falando dos chás, vai falando das fibras, porque nós que temos esse contato direto com essas pessoas, a gente até conhece no olhar, na pele, o comportamento que aquela pessoa, como que ela está por dentro, e aí a gente vai indicando. Entendeu? É aí onde entra o chá, da maioria das vezes, as bebidas. O que você vende mais bebidas? Aí vem do serviço, já vem do serviço cansada, aí tá com fome, aí eu já ofereço o shake, entendeu? Ofereço a barra de proteína, ofereço o bolo no pote, eu tenho tudo já preparadinho lá na minha geladeira. Então, o seu espaço é junto com a clínica? Aham, eu separei, né? Não sei se dá pra me virar aqui. Dá pra virar. Aí tem um negocinho assim no meio da tela, ó. Vira aí pra gente. Aí, Thalita, olha, aqui é porque é assim, desse lado de cá tá Herbalife, certo? Agora, virando pra cá, o espaço de depilação, ok? Olha a portinha. Bem pequenininho aí, né? É pequeno, aí isolado. Aí aqui, à frente, nós temos a porta de entrada, a grande. A portinha pequena que me dá o acesso lá para minha cozinha. Aí eu fiz esse painel aqui proporcional, tá vendo aqui esse painel? Como é que a gente vira a câmera? Aí na sua tela tem um negocinho assim, ó, uma setinha para um lado e uma setinha para o outro. Perto do microfone, perto da câmera. Aí na tela, na sua tela. Isso, achei. Ok. Isso. Aí eu fiz esse painel, tá? Enquanto me esperam, enquanto me aguardam, aí elas vão lendo aqui, olha, os sabores do shake. Isso fica propositalmente na entrada da porta do espaço de depilação, ok? A parede do espaço de depilação, a portinha de entrada, olha o que tem aqui na porta, os sabores dos shakes, tá?
Aí eu fiz isso aqui agora. Consultor, 25%, sênior, 35% e tal. Entendeu? Aí, enquanto ela se senta aqui e aguarda a vez dela, ela vai ler isso aqui. Se ela já está com fome, ótimo, perfeito. Entendeu? Aí, virando para cá, tá a parte do Herbalife. Então, é de frente. Sandra, você acredita que você tem quantos pontos de volume aí no seu estoque? No meu estoque, eu vou ser muito sincera contigo, ainda não fiz, até porque chegou o mais ou menos aí, quando você dá uma olhada aí. Eu creio que eu tenho uns 300 pontos. 300 pontos. Deixa eu ver. O que tu tá vendo aqui nessa parede não é... Aqui são só as embalagens vazias. O meu estoque eu guardo lá dentro. Os fechados eu guardo lá dentro. Uma coisa. Se nós aqui quiséssemos, todo mundo aqui na live agora, quase 100 pessoas, se a gente quisesse trazer profissionais da beleza para o negócio, qual seria um bom argumento? O que te fez entrar na Herbalife? O que me fez entrar... Na realidade, eu sempre falo sobre isso. Quando eu entrei na Herbalife, eu entrei por mim. E até hoje eu ainda faço Herbalife por mim. Eu sempre me coloco em primeiro lugar. Eu já vou fazer 60 anos esse ano, Hélio. Então, para mim, é um privilégio chegar aos 60 anos sem reposição hormonal, sem remédio de pressão, sem colesterol alto, sem triglicerídeo alto, sem diabetes, sem nada. Parabéns. Eu treino todos os dias na academia. O meu treino é pesado. Parabéns. Parabéns. Entendeu? Muito obrigado. Então, a garota propaganda da Herbalife, ela tem que ser você em primeiro lugar. Não adianta eu falar de Herbalife se eu não consumir Herbalife. Se eu não for a garota propaganda Herbalife. É a mesma coisa de falar de Jesus. Se eu não sigo Jesus, Verdade. Como é que eu vou falar dele? Verdade. Não é verdade? Então, assim é Herbalife. A gente não vende o produto, a gente vende resultado, Hélio. Muito obrigado, Alexandra. Seu depoimento foi fantástico hoje. Obrigado pela confiança. Eu que agradeço. E manda um abraço para o meu amigo Nuno Miranda. Ele vai estar aqui no STS. Eu até observei o STS, vai ser domingo e ele vai estar Manda aqui. só. Ele vai estar mandou um abraço para você. Agora está morando em São Paulo, não quer misturar mais com o povo do Nordeste. Ele falou que essa terra aí é uma terra inóspita e agora só quer São Paulo. Eu vou dar o recado, Pode Hélio. mandar um abraço para ele. Fica com Deus. Obrigadão. Um abraço. Obrigado, Hélio. Galerinha, vamos encerrar nossa live de hoje. Que legal a participação da Alexandra aí. Olha aí, ó. A Ananindeua. Ananindeua faz parte da Grande Belém. Eu tive em Ananindeua agora há poucos dias. Há poucos dias não. Tem, sei lá, alguns meses atrás aí. Eu tive lá em Belém, em Ananindeua. Aproveitei, foi fantástico. Galera, um excelente final de semana para vocês. Vamos partir para cima. Vamos pegar essas coisas que nós aprendemos aqui hoje. Eu acho que sabia que esse assunto sobre a Arca de Noé, dá para a gente falar aqui mais uma live, hein, sabia? Eu vou me programar. Sexta-feira que vem nós vamos continuar aprendendo. O que a gente pode aprender com Noé? O que ele fez? Até quando foi a determinação dele? Qual foi o preço que ele pagou para chegar onde chegou? E Noé não era perfeito. Noé tinha os defeitos dele, como eu e você temos nossos defeitos. Belezinha? Então, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.